Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que nesse momento está a caminho de Belo Horizonte, local do confronto com o Atlético Mineiro nessa terça-feira. Jogo que pode dar o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, galera. Pois é, será que por conta disso teremos força máxima do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro, já que no sábado tem uma final de Libertadores? Como é que Felipe Luiz vai fazer? Temos a lista de relacionados, a gente vai trazer aqui para vocês. Já adianto, spoilerzinho aí para vocês. 3 desfalques. Quem são os desfalques? A gente vai contar. Tem também dirigente do Atlético Mineiro convocando a torcida do Galo. Parece que o time mineiro não quer ver o Flamengo novamente campeão dentro da Arena MRV. Lembrando, o Flamengo é o único time que conseguiu ser campeão na Arena MRV até o momento, estádio do Atlético Mineiro. E eu vou contar para vocês, o Pedro tem chance de jogar a final da Libertadores ainda? Muita gente me perguntando isso nas ruas e também nas redes sociais. E eu vou contar um bastidor envolvendo o Rossi que vocês vão gostar. Isso tudo e muito mais no vídeo agora, mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande, vai crescendo como o time do técnico Felipe Luiz, que vem crescendo muito de produção. E eu já vou começar falando da lista de relacionados do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro nessa terça-feira, repito, o jogo que pode dar o título ao Flamengo do Brasileirão. Olha, vou te falar, ficou ninguém não, hein? Alexandro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Gonzalo Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul e o Alacian. Esses são os relacionados. Léo Ortiz, Pedro e Alan estão fora. Léo Ortiz, segundo o Flamengo, treinou parcialmente com o grupo nessa segunda-feira, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo DM do Flamengo. O zagueiro tem chances de ficar à disposição para o jogo da Libertadores, no sábado da final da Libertadores, mas não é certo. Olha, não será nenhuma surpresa se o zagueiro não ficar à disposição para o jogo de sábado, mas ele vai viajar, tá? Todos os jogadores vão viajar para Lima, depois a gente fala sobre isso. A viagem está prevista para quarta-feira. Pedro, segundo o Flamengo, segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. E tem um outro jogador que não está na lista de relacionados e nem nessa lista aí de boletim médico do Flamengo, que é o volante Alan. Então, por conta disso, o jogador não foi relacionado por uma opção técnica do treinador Felipe Luiz. E muita gente me pergunta se o Pedro tem chance de ficar à disposição para o jogo de sábado da Libertadores. Muita gente me questionando isso nas ruas. Gente, não tem chance. O Pedro não tem nenhuma chance de jogar no sábado a final da Libertadores. A lesão que ele sofreu muscular na coxa foi uma lesão grave. Arrisco a dizer que ele está fora até mesmo da temporada, que não tem, que o planejamento é mais para ele voltar bem no início do próximo ano, mas não tem chance. Vê, mas por que o Flamengo não informa? O Flamengo não vai dar arma ao adversário. Vai, entre aspas, levar essa dúvida até o minuto final. E a gente sabe que faz parte da estratégia, mas o Pedro nos bastidores não tem nenhuma chance. Todo mundo ali no entorno do Pedro já sabe disso. A grande dúvida é quando ele voltará no ano que vem, se já vai ser na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Sim, o Campeonato Brasileiro ano que vem começa em janeiro, tá, pessoal? Vamos lá. Vou contar um bastidor aqui envolvendo o Rossi, para vocês entenderem como é importante o papel da apuração no jornalismo. Vocês vão se recordar que eu fui o primeiro, na verdade o único, a publicar a foto do Pedro realizando exames no hospital. Vocês lembram disso? Publiquei essa foto depois de uma apuração extremamente difícil e complicada, porque não foi fácil descobrir o motivo dele ter ido lá, embora muita gente tivesse achado que ele tinha ido por conta do braço, para fazer uma revisão, e não. Ele foi fazer exames médicos, tanto é que a gente trouxe tudo bem detalhado. A mesma fonte me mandou uma foto do Rossi, no sábado pela manhã, no mesmo hospital. E aí eu recebi a foto do Rossi, só que dessa vez a foto veio em visualização única, no WhatsApp. E aí fui apurar. Qualquer pessoa que não tivesse o mínimo de cuidado ou que fosse ansiosa para poder publicar a informação, teria publicado essa informação. Por quê?
a fonte era a mesma, fonte confiável, o hospital era o mesmo, e a pessoa me mandou foto visualização única porque uma outra pessoa aparecia na foto, então todo mundo ia saber quem tinha tirado a foto. Enfim, no fim das contas, qual foi a minha apuração? Que o Rossi tinha ido de fato ao hospital, mas não por causa dele. Foi levar o filhinho para fazer exame de sangue, algo que já estava previsto. Imagina se fosse um responsável que tivesse recebido a foto, que teria publicado o que teria causado no ambiente do Flamengo. Então, pessoal, estou contando esses bastidores porque eu sei que muita gente que me assiste aí tem a vontade e o sonho de ser jornalista e muita gente vive me perguntando dicas e tal. A dica que eu dou: não seja ansioso, afoito para publicar uma informação. Apure até o limite final. E se você não tiver certeza do que está acontecendo, não publique a informação. E foi isso que aconteceu. Estou trazendo esse bastidor aqui porque eu sei que muita gente gosta desses bastidores. Dito isso, o Flamengo encara o Atlético Mineiro nessa terça-feira. Eu, particularmente, não teria levado para viagem nem Rossi, nem Jorginho, nem Arrascaeta. Eu teria deixado esses três no Rio de Janeiro, focados na final da Libertadores. Brincadeiras à parte, eu não escalaria esses três como titulares no jogo dessa terça-feira. Grama sintética, o Rossi, o substituto dele, está longe de ser a altura dele. Jorginho e Arrascaeta são os dois jogadores mais importantes do time, sem sombra de dúvidas. Botar em nível aí, primeiro o Arrascaeta, que é o melhor jogador do futebol sul-americano atualmente, depois o Jorginho. Jorginho, esses dois jogadores, para mim, tinham que ser preservados, pelo menos é a minha concepção. Eu quero saber qual é a opinião de vocês, qual time vocês escalariam. Eu pouparia o Varela também, que para mim é um jogador que é titular absoluto na lateral direita. Não entraria com o Alexandro, pouparia Léo Pereira. Enfim, esse seria o meu time extremamente alternativo, quase reserva, praticamente reserva. Botaria o Gonzalo Plata, que já não vai jogar a final da Libertadores mesmo, então joga nesse jogo. Inclusive, ele fez gol em cima do Atlético Mineiro naquele título da Copa do Brasil dentro da Arena MRV. Eu quero saber de vocês agora qual time vocês escalariam para pegar o Atlético Mineiro. Lembrando, se o Flamengo vencer o Atlético e o Palmeiras perder para o Grêmio, o Flamengo é campeão. Eu acho que o Palmeiras vai poupar geral. Aquele discurso do Abel Ferreira na entrevista coletiva é praticamente preparando a torcida. Olha, eu vou poupar geral, tá? Alô, torcida, eu vou poupar geral. Para mim, foi muito mais isso do que realmente ele está pensando que já perdeu o título do Campeonato Brasileiro. Não, ele quis mudar o foco. É uma estratégia do Abel Ferreira, já falamos muito sobre isso aqui. E o Paulo Brax, dirigente do Atlético Mineiro, convocou a torcida do Atlético. Abre aspas. Eu gostaria de estar falando em coletiva, mas temos um jogo muito importante amanhã e uso o canal oficial do clube para também falar com o torcedor. O torcedor está machucado, com raiva, ódio, decepcionado, ainda está na estrada para voltar a Belo Horizonte. Entendo essa frustração, mas a temporada ainda não terminou, ainda temos 4 jogos muito importantes. No final desses jogos vamos fazer aí sim uma análise central da temporada. Não tenho direito de pedir ao torcedor para ir ao jogo amanhã. A gente respeita essa dor, mas gostaríamos que eles estivessem. Quem for amanhã vai ver o time unido, mobilizado e honrando essa camisa. Bom, pessoal, obviamente eles não querem ver o Flamengo campeão dentro da Arena MRV novamente, né? Por isso tá rolando isso aí. Lembrando que eles perderam a final da Sul-Americana nesse final de semana, um jogo terrível, nossa senhora. Vou te falar que o Flamengo tem chance de vencer o Atlético Mineiro, mesmo com o time reserva, de verdade. Não vejo o Flamengo, o Atlético fazendo essa força toda, tendo essa força toda, e eles ainda vão ter 8 desfalques aí para pegar o Flamengo. Gente, o Flamengo tem condições de vencer, mesmo com o time reserva. Mas, sem mais delongas aí, quero saber de vocês. Qual time tem que entrar em campo nessa terça-feira para pegar o Atlético Mineiro? Eu pergunto isso porque no sábado, daqui a 3, 4 dias, tem uma final de Libertadores contra o Palmeiras lá em Lima. Lembrando também, pessoal, o Flamengo vai para Belo Horizonte, volta para o Rio de Janeiro depois do jogo e amanhã tem a Aerofly, hein? Mobilização da torcida do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. A partir das 3 horas, está previsto a chegada do ônibus do Flamengo 3 horas no aeroporto. Mas antes disso, com certeza a torcida vai ficar fazendo aquela linda festa. Imagina, a Aeroflá com o Flamengo já campeão do Campeonato Brasileiro. Arrisco a dizer que vai ser o maior Aeroflá da história de todos os clubes. Eu falo Aeroflá, mas desses eventos de pré-viagem. Nossa Senhora,
Vamos ver, vamos aguardar. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui!